Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele meu abrigo quando tentador vier, quando tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, pois Jesus no teu reino traz-me vida sem fim. E no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti. O meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Foi escrito
forma, como posso duvidar da tua existência? São notórios os teus feitos. De mim tens cuidado todo dia, e quando em angústia clamo a ti, do mais alto céu, tu respondes, ó Senhor. Abres meus olhos e me fazes contemplar a tua palavra. Palavra bendita, verdadeira, que conforta e traz esperança, renova minha fé. Como te definir? Por mais que tentasse, não conseguiria. Tu estás acima de todo entendimento. Quero apenas te sentir, te amar e a ti expressar a mais sublime gratidão e o mais profundo louvor, pois só tu és Senhor. Deus eterno, poderoso e bom, conceda-me cada dia a alegria da tua salvação e dá-me do teu bendito amor, para que eu possa anunciar Microfone desligado. Agora sim. Olá, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu não sei se vocês notaram, mas pelo menos no celular, algumas vezes parecia que os nossos hinos introdutórios eles estavam diminuindo a velocidade. Recentemente o Guilherme e eu notamos que também em um dia que um dos nossos irmãos estavam pregando domingo de manhã, aconteceu isso. Eu não tenho uma explicação se caso tenha acontecido isso nas transmissões. Realmente, para mim aqui, está tudo normal, o equipamento está funcionando normalmente, então eu não tenho uma explicação para isso, tá? Então, nos perdoe, mas não é algo que está
em nosso poder mudar. Se aconteceu, lamento, espero que não aconteça. Se não aconteceu, melhor ainda. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, em Provérbios 21, versículo 2, que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar nesse momento, então? Pai Santo, Deus querido, muito obrigado porque nos deu esse dia maravilhoso. É o nosso desejo poder honrá-lo e glorificá-lo nesta transmissão, que o Senhor aceite o nosso louvor, que também possamos, ó Pai, louvar ao Senhor, bem como aplicar as verdades de sua palavra em nossas vidas. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, queridos, vamos para o nosso versículo. Colocarei, então, na sua tela e nós vamos falar, então, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá, todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu quero pedir a todos vocês que quiserem, compartilhem seus pedidos de oração conosco. No final da nossa transmissão, na parte final, nós vamos orar. Então, mas é importante que você possa compartilhar, porque nós temos orado durante a semana, no decorrer da semana, pelos pedidos que vocês fazem hoje, ok? Vamos então, meus irmãos, para o nosso primeiro hino desta noite. Colocarei também na sua tela, número 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Coloque aí nos comentários os seus pedidos de oração, tá bom? Vamos juntos então? 112, Vencendo Vem Jesus. Muito bem, meus queridos, uma coisa que eu sempre esqueço de falar para vocês, os hinos que geralmente nós temos cantado em nossas transmissões, eu sempre baixo do YouTube de igrejas irmãs. Então, se porventura, como por exemplo nós acabamos de cantar Vencendo Vem Jesus, se você quer receber esse hino
no seu WhatsApp, manda uma mensagem para mim depois do culto, mando para vocês sem problema nenhum, uma vez que está gratuito lá no YouTube e às vezes você não sabe onde está. Então esse hino e os que cantaremos hoje, vocês podem pedir que não tem problema nenhum, que eu posso enviar para vocês ali. Eu creio que pelo Messenger aqui do Facebook também dá para mandar, ok? Vamos lá então para o próximo hino, vamos cantar agora 463 do Inário para Culto Cristão, famoso HCC, O Meu Coração Sofredor. Vamos lá, meus irmãos, só lembrando a vocês que tem sido meio que comum, algumas vezes nós temos pequenas quedas durante a transmissão. Se isso acontecer, fique conosco porque sempre voltamos, tá bom? Vamos lá então para o nosso segundo hino, O Meu Coração Sofredor. Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos, colocarei na sua tela, e nós poderemos, então, falar sobre eles, se bem que todos vocês que já participam conosco há bastante tempo sabem que são avisos já corriqueiros. Meus queridos, nós temos, então, os nossos cultos presenciais às 9 e às 18 horas no domingo. Lembrando que este domingo de manhã teremos meu querido amigo pastor Odir pregando para nós. Então, sei que vai ser uma grande bênção. Se você e sua família podem estar nos cultos, creio que vai ser uma grande bênção recebê-los. Então, queridos irmãos, caso seja o seu desejo estar conosco, é necessário que vocês nos avisem. Sempre no sábado nós estamos fazendo então a contagem das pessoas. Lembrando que temos recebido ou podemos receber pelo menos 40 pessoas, um pouquinho mais de 40 pessoas em nosso templo, com a segurança devida, com todo o distanciamento. Vocês todos
e nós também de máscara, apenas aquele que está pregando ou está cantando, regendo, ele fica sem máscara, mas só o tempo que está ali na plataforma, ok? Então, meus queridos, se caso você não possa vir, pode assistir ao Pastor Odir no domingo de manhã e também o irmão Davi, que está pregando domingo à noite, pela internet. Podem assistir nos horários dos cultos, ou se não pode estar nos horários dos cultos, pode assistir em horários diferentes, uma vez que nós colocamos tanto o culto ao vivo e fica aqui no Facebook, como também colocamos em nosso canal no YouTube. Porém, no YouTube, colocamos apenas os cultos já gravados do Facebook, ok? Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: conforme eu disse para todos, nós levantaremos uma oferta especial para o Pastor Odir no domingo pela manhã, então venham preparados aqueles que quiserem e puderem. Nós entendemos que às vezes pessoas querem, mas não pode. Se vocês quiserem, podem ofertar então para o Pastor Odir. Vocês sabem, ele é lá de Caxias do Sul e por amor estará conosco, matando saudade. Faz bastante tempo que ele não está aqui na nossa igreja, então teremos o privilégio de assisti-lo, ok? Vamos então, meus irmãos, para o nosso último hino desta noite. Vamos aqui para os slides. Vamos cantar então 399 do HCC, Mais Perto Quero Estar. Vamos cantar então, meus queridos. Cante esse hino, sugiro a todos vocês que cante como uma forma de oração. Medite nas letras e que seja o desejo do nosso coração estar cada vez mais perto do nosso Deus. Vamos cantar então, queridos, 399 do HCC, Mais Perto Quero Estar.
Muito bem, meus irmãos. Existem hinos que realmente tocam profundamente em nossos corações, né? Eu vou colocar aqui de volta esta última estrofe. Opa, coloquei errado aqui. Isso aqui são os versículos da semana passada. Mas essa última estrofe desse hino bate profundamente no meu coração por conta de pessoas tão queridas que estão na presença do Senhor. Esses dias eu estava olhando umas fotos antigas da nossa igreja e eu vi irmão João e dona Enedina, uma visita que eu fui fazer lá na casa deles com o Eduardo, e eles não estão mais conosco, o Senhor os levou, graças a Deus, e tantas outras pessoas, que eu penso, irmãos, que a gente vai ter bastante tempo para poder abraçar, para poder conversar. Então, realmente é a esperança do cristão. Muitas vezes nós tememos a morte, mas como o próprio hino nos diz, e quando a morte, enfim, me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar. Então, meus amados irmãos, que seja o desejo do nosso coração e aquilo que nos move a vivermos uma vida digna de nosso Senhor. Amém? Meus queridos, então hoje nosso querido irmão Davi vai nos trazer a pregação da palavra do Senhor, que todos nós possamos então aplicar às nossas vidas a não só ouvir, mas também praticar a palavra do Senhor. Então, depois que o irmão Davi pregar, volto para ler os seus pedidos de oração e também para orar por todos eles, tá bom? Ouvidos, atentos e toda a atenção para a palavra de Deus. Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que temos mais uma vez de, em comunhão, adorarmos nosso Deus e também agora, à luz da sua palavra, vermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ler o versículo número 2 do livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, 2. Jó 42, 2. Leremos só um versículo. A palavra do Senhor nos diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tudo pode. Em tempos, irmãos, de grandes dificuldades em razão dessa pandemia do coronavírus, nós temos contato com pessoas e temos visto pessoas que vivem em meio dessa incerteza, vivem inseguras e principalmente as pessoas vivem sem esperança. Muitos perderam parentes, muitos amigos morreram, muitos perderam empregos, muitos estão passando por grandes necessidades nesses tempos difíceis. Relacionamentos também foram afetados, pessoas que se davam bem acabaram se afastando, também relacionamentos foram construídos, mas muito mais destruídos relacionamentos nesse período de dificuldade. O comércio sofre, a indústria sofre, muitos fecharam, talvez nem abrirão mais, negócios prejudicados que estão sendo mantidos ainda a muito custo, tudo em razão dessa necessidade de afastamento das pessoas uma das outras em razão do distanciamento social que inibe a circulação de pessoas, apesar de que agora estamos já num tempo de um pouco mais de abertura. Então, irmãos, nós como salvos em Cristo, nós não ficamos livres desses acontecimentos, dessas influências sobre nossas vidas, seja nesse tempo de pandemia como em qualquer outro tempo de dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela é o nosso alento. Salmo 115, 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, e tudo o que Ele fez lhe agradou. Salmo 135, 6: tudo o que o Senhor quis fez nos céus e na terra, e nos mares e em todos os abismos. Salmo 62, 11: Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, conforme o nosso versículo inicial, Deus tudo pode, e o crente não pode, em tempos de dificuldade, esquecer dessa máxima, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia de que Deus tem poder sobre toda e qualquer circunstância.
nós entendemos que precisamos fazer as coisas que pertencem a nós, mas o poder está na mão de Deus em conceder ou tirar. E nós temos esse entendimento. Foi o que aconteceu com Jó. Jó era um homem aprovado por Deus, um homem bem-sucedido, um homem em que tinha uma comunhão íntima com Deus, mas em determinado tempo de sua vida, Deus permitiu que a família, a riqueza e todas aquelas pessoas que estavam a seu serviço se afastassem dele. E a palavra de Deus diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, Deus permite muitas vezes coisas sobre as nossas vidas, irmãos, que nós não entendemos, mas nós vamos ver no exemplo de Jó como nós, sendo crentes em Cristo, devemos proceder em meio a essas dificuldades. Capítulo 1, versículo 9 de Jó: teme Jó a Deus de balde? Quem está falando isso? Satanás se apresentou diante de Deus e começou a contestar a fidelidade de Jó diante de Deus. Jó tinha um relacionamento íntimo com Deus, e isso afeta a Satanás. E Satanás incitou Deus contra Jó. E Jó permitiu que ele perdesse os filhos, os 10 filhos, os seus bens, como já falei, servos, servas, perdeu tudo, inclusive a sua saúde. Até o ponto em que a sua mulher chegou e disse para ele, capítulo 2, versículo 9 do livro de Jó: amaldiçoa a Deus e morre. E ainda, além disso, vieram aqueles 3 amigos que, ao invés de condoer-se da situação de Jó, agravaram mais o sentimento de Jó em relação àquela dificuldade que ele passava. Mas Jó, ele se manteve firme e fiel ao Senhor. Jó foi, inclusive, ele diz lá em Jó 12:4, eu sou irrisão para os meus amigos, ou seja, meus amigos debocham de mim. Eu, aquele que invocava a Deus, aquele que tinha uma comunhão com Deus, Deus respondia para mim. O justo e reto diante de Deus agora serve de riso para os outros, inclusive aqueles amigos. Então, Jó, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todo mundo abandoná-lo e criticá-lo pela sua situação que passava, Jó sempre buscou a Deus, Jó clamou a Deus. Por quê? Porque Deus respondia a Jó antes de perder tudo isso, e Deus respondeu a Jó durante todo o tempo de dificuldade. Mas por que um homem íntegro, irrepreensível, vira um mero objeto de riso? Será que isso Deus permite simplesmente por permitir? Irmãos, nessas circunstâncias adversas, é que nós não devemos questionar a Deus. Por quê? Porque quando algo que não nos agrada acontece, qual é o primeiro questionamento? Por que comigo? Por que Deus está permitindo isso? Eu que estou servindo a Deus, eu que estou sendo fiel. Por que essas grandes dificuldades e necessidades sobre a minha vida? Jó, em momento algum, se referiu a isso. Jó, em toda a sua angústia, jamais proferiu qualquer palavra contra Deus ou atribuiu qualquer coisa como culpa a Deus. Capítulo 9, versículo 2 e 15, ele mostrou a sua queixa a Deus, não em razão dos problemas. Ele reconheceu o senhorio de Deus, mas ele suplicou a misericórdia de Deus nesse tempo de dificuldade. E essa deve ser a postura do crente, irmãos. Mesmo que as coisas à nossa volta, mesmo que as pessoas que nos cercam não tragam palavras de conforto, nós temos na palavra de Deus o conforto necessário para prosseguirmos. A indignação de Jó nunca foi contra Deus. A indignação de Jó, se o irmão ler todo o capítulo, todo o livro de Jó, vai ver que foi contra aqueles amigos da onça que o acusavam de ter cometido algum pecado, que acusavam ele de ter cometido alguma coisa injusta para receber o castigo de Deus. Mas Deus não age assim conosco. Deus não tem prazer em nos castigar. Deus tem prazer na nossa comunhão. E Jó tinha isso como prioridade na sua vida. Então o fato de nós estarmos passando por dificuldade não quer dizer que estamos em pecado ou que estamos merecendo o castigo de Deus. Não. Deus quer nos trazer para mais próximo dele. E isso Jó nos dá essa lição.
Então, mesmo muitas vezes sem entendermos o porquê ou o para quê das coisas, nós não devemos questionar a Deus. Nós devemos ter a certeza de que a palavra de Deus sobre todas as coisas vai prevalecer. Por quê? Porque Deus tudo pode e nada foge do controle de Deus. E Jó atribui tudo ao plano de Deus para a sua vida. Ele não questionou a Deus, mas ele atribuiu a Deus como plano para a sua vida. Por quê? Porque Deus estava no controle. Jó 16, 11 a 14, Jó 19, 6 a 12. Então, irmãos, absolutamente nada que nos sobrevenha, se estivermos vivendo uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida nos caminhos do Senhor, foge do controle de Deus. E se Deus permite, é porque Deus quer trazer um ensinamento para nós nesses tempos difíceis e principalmente receber a glória devida através da nossa fidelidade. Então Deus permitiu sofrimentos na vida de seu servo para que ele fosse glorificado. E Jó entendeu isso e permaneceu firme, porque se nós não permanecermos firmes, o poder de Deus não se manifestará através da nossa vida. Então, essas passagens de Salmo que eu citei são passagens que mostram que o poder pertence a Deus, corroborando o que Jó está dizendo aqui no capítulo 42, versículo 2. O Senhor pode tudo e ninguém é capaz de se opor ou impedir os seus planos e projetos. Conforme a sua vontade, as coisas irão acontecer. Se nós tentarmos interferir, nós vamos sofrer muito mais do que talvez estejamos sofrendo dentro da vontade de Deus. Melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que fazer as coisas contra a vontade de Deus. Porque Deus é o nosso amigo, Ele é o nosso refúgio presente em todos os momentos da nossa vida. E nós, como salvos, precisamos ter isso em mente e essa certeza é que Ele jamais vai nos abandonar. Tudo que o Senhor quer, Ele vai demonstrar na nossa vida. E Ele, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele quis, Ele demonstrou através da sua criação, Ele mostrou o seu poder. E se hoje somos algo, é porque Deus teve misericórdia de nós e pela sua vontade nos mantém aqui nesse mundo para que nós possamos refletir a luz do Senhor. E nós, um dia, irmãos, partiremos desse mundo. Mas quão importante é que quando partirmos possamos deixar um legado de um testemunho como deixou o nosso servo Jó, que não só porque está narrado na Bíblia, mas porque é lembrado muitos e muitos anos depois, porque teve uma comunhão íntima com Deus, porque confiava no poder de Deus, que Deus tudo podia e tinha o melhor para ele. Então dependa de Deus, dependa do poder de Deus. Humilhe-se, mostre a sua dependência, mostre a necessidade da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque aquele que espera em Deus tem em quem possa esperar. O Filho de Deus deve buscar e reconhecer então a total dependência de Deus em sua vida. Não só naqueles setores que lhe agradam, mas em todos os setores da sua vida. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem me impedirá? Deus resgatou o povo de Israel. O povo de Israel sempre buscou servir a deuses estranhos. Mas, aqui em Isaías, Deus está dizendo, através do profeta, de que qualquer outro Deus, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra forma que nós desejamos nos emancipar através da nossa vida, nós não seremos bem-sucedidos. Só Deus tem poder. Ele operando, quem impedirá? Então, nós sabendo disso, o povo de Israel não fez busca a Deus. Não caia no mesmo erro do povo, porque Deus é superior a qualquer um. Deus é superior a qualquer Deus estranho, a qualquer imagem de escultura. Deus é superior a qualquer coisa sobre esse mundo. Por quê? Porque Ele criou esse mundo. A pergunta é, há alguma coisa que aos olhos do irmão possa ser impossível ou parecer impossível de alcançar? Conforme a palavra de Deus, para Deus nada é impossível, pois Deus tem poder sobre tudo. Além de ter criado os céus, a terra, os mares, conforme já mencionamos, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para ter a comunhão com o homem. E a palavra de Deus destaca o poder de Deus para que nessa comunhão que Ele tem com o homem, Ele possa demonstrar o seu poder, suprindo toda e qualquer necessidade. E nós vamos ver rapidamente
na palavra de Deus o poder de Deus demonstrado nesse relacionamento com o homem. O poder de Deus na vida do homem. Primeiro, Deus pode dar descendência. Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, diz a palavra? Ao tempo determinado tornarei a ti, ao tempo da tua vida, e Sara te dará um filho. Então Deus concedeu a Sara e a Abraão a possibilidade de ter um filho que ele havia prometido e que para uma mulher estéril era impossível. Aquela mulher estéril, com 90 anos de idade, e seu marido com 99, Abraão, concebeu um filho. Por quê? Porque aquele que prometeu tem poder para cumprir. Deus havia prometido 75 anos anteriormente que da descendência de Abraão as nações seriam benditas. E aí nasceu Isaque, pela promessa de Deus, com 90 anos Sara e com 100 anos de idade Abraão. Porque aquele que promete tem poder para cumprir. Segundo, o poder de Deus para dar salvação. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Deus é o único capaz de dar salvação. Foi o que o Senhor Jesus Cristo mostrou àquele jovem rico, que quando Cristo falava com ele, e ele perguntou o que era necessário para herdar a vida eterna, ou seja, ter salvação, aquele jovem que confiava em seus tesouros, achando que seus tesouros e que seus bens e que a forma como ele guardava a lei era suficiente para lhe dar vida eterna. Mas o Senhor mostrou que só nele tem vida eterna e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Deus é que tem poder de dar salvação, não riquezas, não posição social, não a nossa mente, não o nosso entendimento, mas Deus é que dá salvação. Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tu que nos assiste pelas redes sociais, se ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, nada pode te aproximar de Deus senão a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque é de Deus que vem a salvação. Nenhum nome dado entre os homens importa pelo qual sejamos salvos. É Jesus Cristo que veio a esse mundo para dar vida a todo aquele que nele crê. Por quê? Porque foi ele que sofreu pelos nossos pecados. O Filho amado de Deus foi entregue na cruz para nos resgatar da nossa condição de pecado. E é uma vida completa, não é uma salvação parcial, momentânea só para esse mundo, não. É uma salvação eterna, completa. Quando nós chegarmos na presença de Deus, pelo sangue de Cristo seremos justificados eternamente, porque foi no Calvário que ele nos comprou com seu sangue. Então Cristo está ao lado de Deus, intercedendo por toda e qualquer necessidade que nós tenhamos que apresentar a Deus em seu nome. Por quê? Porque além de dar salvação, ele está intercedendo pelo Pai. Por quê? Porque ele ama aquele que ele salvou. Então esse é o poder de Deus. Deus não nos deixou órfãos nesse mundo. Ele nos deixou o seu Espírito para que nós possamos viver de forma que agrademos a Deus e glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Esse é o poder de Deus na vida daquele que crê. Deus também pode livrar-nos de pecar. Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Deus tem poder para socorrer na hora da tentação. Por quê? Porque Cristo foi tentado, Cristo se fez homem e habitou entre nós, e ele suportou a tentação. Lá em Mateus 4, de 1 a 11, quando o tentador Satanás se aproximou e disse: se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que o Senhor Jesus Cristo respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tentado, ele respondeu a Satanás a tentação. Depois ainda foi tentado: se tu és o Filho de Deus, Satanás fala para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem para que te sustente, para que te protejam, para que tu não possa tropeçar. E o que o Senhor Jesus Cristo respondeu? Também está escrito: não tentarás ao teu Deus
o Senhor de todas as coisas, aquele que tem poder. Não tente a Ele, dependa dele. E Satanás ainda tentou pela uma terceira vez a Jesus e disse: tudo te darei se prostrado me adorares. E o Senhor responde: está escrito, somente a Deus, somente ao Deus poderoso é que nós devemos adorar e servir. Então Cristo padeceu por tudo isso, nos deixou o ensinamento de como nós podemos manifestar o poder de Deus na nossa vida quando nos abdicamos das coisas da carne e procuramos mostrar a vontade de Deus para que o seu poder possa ser manifesto, guiados pelo Espírito nesse mundo pecador, nesse mundo mau que tenta nos tragar para não darmos glória a Deus. Temos vitória quando dependemos do Espírito de Deus. Deus também pode livrar-nos da idolatria. Daniel 3,17: eis que o nosso Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, respondendo: a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei, dizendo a Nabucodonosor. Então esses três jovens mostraram, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo porque não quiseram adorar, se prostrar à estátua que Nabucodonosor havia feito, pois eles estavam envolvidos e fiados no poder de Deus nas suas vidas. Deus daria o socorro. Eles não desafiaram o rei, eles não colocaram Deus em xeque, não. Eles ficaram ao lado da verdade, porque serviam ao Deus verdadeiro e demonstraram a glória de Deus através da sua vida, porque Deus pode tirar como tirou eles lá daquela fornalha, sem ter um cheiro de fumaça, nem um cabelo foi queimado, nem uma roupa, porque Deus mostrou o seu poder. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Pode também nos sustentar, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, por mais que andemos preocupados com essa pandemia, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a nossa vida material, o que havemos de comer, o que havemos de beber, nem quanto ao que havemos de vestir, aonde havemos de morar, isso não deve nos preocupar. Façamos a nossa parte e Deus suprirá todas as nossas necessidades. Como? Vai cair do céu? Não. Ele vai nos dar um emprego, Ele vai nos dar alguém que possa nos ajudar, Ele vai nos dar a saúde necessária para trabalharmos, para fazermos as coisas necessárias para que Deus possa receber glória. Mas temos que buscar o Senhor. Em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então todos os planos de Deus irão acontecer. Tudo o que Ele quis, o fez e fará através da nossa vida. Estes, irmãos, são alguns exemplos que a palavra de Deus nos mostra, que Deus proporciona a comunhão e mostra o seu poder àquele que verdadeiramente confia nesse poder. E nós teríamos muitos e muitos outros aspectos para falar. Seja qual for a provação, fique firme. Creia nas promessas de Deus e confie no poder do Senhor. Jó, mesmo em meio a tanta desgraça, não pecou contra o Senhor. Nem disse nada contrário à vontade de Deus e nem atribuiu a culpa a Deus do seu sofrimento. Quando a sua mulher mandou que amaldiçoasse a Deus e morresse, que resposta desafiadora ele diz. Ele diz lá em Jó 2,10, mas ele responde e diz: tu falas como uma doida, como uma pessoa sem entendimento. Tu estás falando, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então, tudo isso que Jó passou, os seus lábios trouxeram glória a Deus. Não foram como foi a mulher de Jó. E o capítulo 42 de Jó nos mostra, irmãos, que Jó diz: bem sei que tudo podes. Depois de ter passado por toda aquela angústia, Deus transformou o sofrimento de Jó e Deus abençoou o último estado de Jó muito mais do que o primeiro estado de vida de Jó. Deus restabeleceu a saúde, Deus deu bens materiais em dobro, Deus permitiu que o relacionamento com seus parentes retornasse, o relacionamento com os vizinhos, sua condição social, ele retomou a comunhão com a esposa. Que vida que esse homem teve, irmãos.
digna de ser mencionada como uma vida de exemplo de fidelidade. E veja bem que a palavra de Deus diz que Deus restabeleceu tudo isso na vida de Jó. Mas a palavra de Deus não diz que a comunhão com Deus foi restabelecida. Por quê? Porque Jó, em meio às provações, nunca perdeu a comunhão com Deus. Mesmo com toda a angústia, a comunhão dele foi sempre mantida. Tudo mais foi restabelecido, mas a comunhão foi mantida. Por quê? Ele sabia quem era aquele Deus, aquele que tinha dado o poder para ele ter tudo e tinha com o poder na sua mão retirar tudo aquilo que ele havia dado. Por quê? Jó tinha ciência que nada pertencia a ele, nem os filhos, nem a saúde e nem a condição material. Ele manteve-se sempre, nunca se afastou do Senhor. Por mais que fosse incitado por aqueles amigos da onça, ele se manteve firme, se apegou no Senhor e nas suas promessas. Quanto mais hoje, irmãos, que nós temos a palavra de Deus completa, escrita, para que nós possamos dia a dia nos apegar a ela e nos manter firme em meio às provações. Ele tinha em vista as coisas eternas. Jó 19, veja como ele tinha em vista as coisas eternas em meio a toda a turbulência. Capítulo 19, versos 25 a 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Então essa era a firmeza de Jó. Ele talvez pudesse ter passado pela mente dele desistir, mas ele não desistiu, irmãos. Nós talvez não venhamos a experimentar parte desse sofrimento ou até parte das bênçãos que Jó recebeu, mas nós temos o exemplo de uma vida que foi consagrada para a glória de Deus. As coisas que nós devemos ter em mente é, como Jó, fidelidade em meio às provações. Não que não vamos ter tribulação, mas nós vamos ter a presença de Deus. Não atribuir a Deus a responsabilidade, mas dar glória a Deus em meio a essas provações. Jó compreendeu tudo isso porque ele tinha certeza em quem ele cria, nesse Redentor, que um dia há de se levantar e nos levar para estarmos eternamente na sua presença. Jó compreendeu a profundidade do amor de Deus, a justiça de Deus, que nunca abandona um de seus servos. Deus é poderoso, irmãos, para nos conceder o suprimento em todas as nossas necessidades no tempo que estivermos aqui nesse mundo. Talvez não tenhamos luxo, talvez não tenhamos o conforto que queiramos, mas as necessidades Deus vai suprir. E nada pode ser comparado com a promessa de que estar conosco até a consumação dos séculos. Essa é a maior promessa. 2 Timóteo 1,12, porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, Paulo falando, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo confiava no poder de Deus, de guardar o tesouro, não material, mas as coisas espirituais, a recompensa que Paulo teria por todo aquele sofrimento em pregar o Evangelho, que um dia receberia de Deus para depositar aos pés de Cristo. Mateus 6, 19 e 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Por quê? Porque está guardado pelo Senhor. O tesouro celeste, nem a traça nem a ferrugem, nem ninguém pode tocar, porque está lá ao lado do Senhor para nos entregar quando chegarmos na sua presença e glorificarmos o seu santo nome. Então, de forma que nós vivamos uma vida que não envergonhe o Evangelho, mas que exalte o poder de Deus através da nossa vida. Não importem as dificuldades, confiemos e tenhamos a certeza de que Deus pode e tem poder de nos livrar. Não quando nós quisermos, mas no seu tempo. O desafio para cada um de nós, em primeiro lugar para a minha vida em tempos de tribulação que eu tenho vivido, que eu possa confiar no Senhor. Talvez não recebamos aqui nessa vida, mas temos a certeza de que o nosso galardão
será apresentado no céu quando chegarmos na presença do Senhor. Porque quão infeliz é aquele que chegar na presença do Senhor e não tiver um galardão para receber do Senhor. Porque teria sido um servo infiel, um servo negligente, por tudo aquilo que Deus nos confiou para nós fazermos e nós não fizemos para redundar glória a Deus. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não conhece a Cristo como Salvador, meu desejo é para que tu conheças esse Deus maravilhoso, esse Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos teus pecados, e para que tu possa crer e ter vida, receber a salvação em Cristo Jesus, ter vida eterna. Deus não vai te dar facilidades, mas Ele te promete, através da sua palavra, sua presença com seu Espírito em meio às tribulações que esse mundo impõe e que não pode te ajudar, mas Deus vai te ajudar. Vai te dar vitória em superar isso e glorificar a Deus. Não estamos falando das coisas fáceis, mas das coisas certas que temos com a presença do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que nós possamos viver por fé, baseados no poder de Deus. Aquele que ainda não tem Cristo como Salvador, nos procure pelas redes sociais, pelo WhatsApp, telefone, e à luz da palavra de Deus nós te mostraremos como tu pode crer nesse Salvador. Que o poder de Deus possa ser manifesto dia a dia na minha e na tua vida, meu irmão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que em meio a tamanha dificuldade que vivemos no presente tempo, em razão dessa pandemia, nós não percamos de vista, ó Deus, que tu estás presente conosco através do teu Espírito e que a tua palavra possa agir dia a dia, nos confortando, consolando, encorajando a continuarmos firmes, fiéis e confiados no teu poder, que tu podes suprir toda e qualquer necessidade, ó Deus. Que tu possa receber em nome de Cristo cada uma das petições que são apresentadas e conforme a tua vontade atendê-las, ó Deus, para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Muito bem, meus queridos. Que grande desafio para nós e tão atual, todas as coisas que nos foram faladas. Temos que lutar realmente para podermos não só confiar nos propósitos de Deus, mas descansarmos em tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Meus irmãos, eu lerei os pedidos de oração primeiramente aqui no grupo da igreja no WhatsApp. Depois eu lerei os pedidos de oração que estão no Facebook. Se você ainda não fez, não tem problema, pode fazer agora enquanto eu leio aqui, tá bom? Então, na igreja, nós começamos com o pastor Daniel pedindo pela saúde da irmã Luciana. O Alisson pede pelo Kleber Lovato, está com leucemia e um fungo no pulmão. Irmão Ayrton pede pela saúde da Ângela, da Giovana e do Roque. A irmã Neuza pede pela saúde de sua família e também para que eles possam conseguir uma escola mais em conta para o Caleb. A irmã Deise pede pela saúde da Helena. Irmã Silvia pede pela saúde da Luciana, pelos vizinhos da praia, Sérgio e Sandra, e Denir e Marisa, que ela diz que eles estão compartilhando a palavra de Deus com eles. E também ela pede pelo Maicon e a Raquel proteção nas idas e vindas do e no trabalho. E agradecer a Deus que eles mantiveram seus empregos apesar da pandemia, quando muitos perderam os seus empregos. A irmã Tamires pede pela sua saúde e também de sua família, fortalecimento espiritual de todos os seus familiares que aceitaram Jesus, sabedoria também nas decisões. A irmã Angelita pede pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci, salvação de Samuel e Natiele, pela paz entre meus familiares e amigos. A Fernanda pede que continue orando pela recuperação da Aline, saúde e salvação da Suzana, saúde e salvação dos meus cunhados Glênio e Clóvis, crescimento espiritual para o Ronaldo, saúde de sua mãe Marina. O irmão Ayrton pede também pela sua ex-cunhada Mari
está no CTI com Covid. Ele disse que ficou sabendo há pouco, antes de colocar o pedido de oração aqui no grupo da igreja. A irmã Leila pede oração pelos seus filhos, salvação e proteção de Deus, por sua saúde, do pai dela, o irmão Horácio, e também de suas irmãs Miriam e Roselaine, pela família do meu irmão Paulo e também por nossa igreja. E por fim, a dona Marta pede oração pelo irmão Getúlio e também e salvação para minha mãe, a Terezinha, também familiares. A minha mãe mandou mensagem aqui para mim: agradeço a Deus por cuidar de todos nós e pede oração por toda a humanidade, salvação e saúde. Vamos agora para o Facebook, os pedidos de oração que foram feitos aqui, vamos lá? Vamos ver aqui, muitos irmãos dando boa noite. Dona Eida pede oração por sua família. Irmãos, às vezes, porque eu estou lendo rápido aqui, posso pular o seu pedido de oração, mas não se preocupe que eu leio de novo e mesmo se eu não falo agora, eu coloco no mural de oração, ok? Vamos ver aqui, a irmã Tatiana de Júlio de Castilho, ela pede oração por sua família e que Deus esteja no controle de todas as coisas. Dona Rosângela pede oração aos irmãos que continuem orando por mim. Tem previsão de amanhã ficar pronto o meu exame, Deus no controle. Muito bem. A irmã Tamara, também lá de Júlio de Castilhos, pede oração pelos exames da sua mãe, Dona Rosângela. Também ela pede pelo seu sogro, pela saúde dele e pelo TCC da faculdade. Ok, vamos orar por esses pedidos. Eu oro que os irmãos também orem por mim em relação à minha saúde. Peço que os irmãos também orem por algumas decisões que nós precisamos fazer aí nas próximas semanas. Então, vou pedir que vocês orem, vou também colocar isso em nosso mural de oração. Então, nesse momento, eu vou orar pelos pedidos de maneira geral, lembrando a vocês que colocarei então nas redes sociais da nossa igreja os pedidos para que você e sua família possam orar, ok? Oremos então, meus irmãos. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conforme a tua boa vontade, ó Deus, todas as coisas que foram pedidas sejam concretizadas. Nós entendemos que pela soberania do Senhor, tu sabes tudo aquilo que é o melhor para nós. E às vezes não enxergamos que até mesmo as questões de saúde que nós passamos, bem como as tribulações, está dentro do plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. E nós estamos deixando as oportunidades que o Senhor nos dá passar. E que possamos, Senhor Deus, assim como Tiago diz, passar ou ter por motivo de toda alegria ou passarmos por várias provações. Então, Pai, eu ainda assim oro pela saúde de todos aqueles que pediram, seja por si ou por sua família, por algum amigo, pela saúde destes. Oro que o Senhor, na vida daqueles que não têm Cristo, use os infortúnios em relação à sua saúde para abrir esses corações a ouvirem do Evangelho. Então, que também o Senhor use as vidas de cada um dos irmãos que pediram pela saúde dos seus amigos e familiares, ou até mesmo da sua própria vida, que todos nós possamos permitir que o Senhor use também as nossas dificuldades para que possamos viver e também testemunhar de Cristo. Mas oro que conforme a vontade do Senhor, o Senhor traga a cura, ou então continue dando graça para que todos possam suportar com paciência e alegria esse momento de dificuldade em sua saúde. Oro pela salvação também, ó Deus, de todos aqueles que foram citados. Entendemos e sabemos que Tua palavra nos diz sobre o amor do Senhor por todos, bem como sabemos que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ó Deus, coloque nos corações de todos nós que somos salvos a importância de compartilhar o Evangelho, a importância de vivermos uma vida digna para o Senhor, porque à medida que nós deixamos o Senhor de lado, também deixamos de viver como servos do Senhor e sem uma vida realmente fiel a Ti, os outros não verão Cristo através de nós. Então é tão importante, Senhor Deus, que nós possamos ser crentes fiéis,
que o Senhor possa usar as nossas vidas para que essas pessoas cheguem a Cristo, Senhor. Também oro, seja por exames que foram pedidos, como a irmã Rosângela, também oro por trabalho para aqueles que estão sem. Oro, Senhor Deus, que segundo a boa vontade do Senhor, continue agindo no seio de nossa sociedade, para que as pessoas possam erguer os olhos para Cristo, enxergar que não há nenhum outro meio de salvação, até mesmo dessa pandemia terrível, senão o Senhor Jesus Cristo. Então, ajuda-nos, ó Deus, a que como igreja, como salvos, nós possamos alcançar os objetivos designados pelo Senhor nas nossas vidas. Supra as necessidades daqueles que estão em dificuldade, Senhor, e pedimos também que o Senhor nos dê uma boa noite, um bom resto de semana, para que possamos também, ó Deus, estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo a Tua palavra no domingo. Agradecemos a Ti, ó Deus, pedimos todas as coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem então, meus irmãos, como vocês bem sabem, sempre digo, nunca é demais repetir, é sempre uma bênção estar com todos vocês. Se lembrem então alguns avisos que foram dados. Domingo o pastor Odir vai estar conosco e peço a todos vocês que possamos então levantar uma oferta especial para ele. Se você não pode vir à igreja e você quer enviar uma oferta especial a ele, você fala comigo, não tem problema. A gente pode de alguma forma poder repassar. Como eu disse no domingo, o pastor Odir tem sido motorista de aplicativo para poder ajudar na renda de sua família. Então é o nosso dever, uma vez que ele vai estar aqui para tratar alguns assuntos do nosso Instituto Bíblico. Ele mora em Caxias do Sul, vocês aqui de Porto Alegre e região sabem como gasolina está cara. Então não só seremos privilegiados em ouvir a pregação da palavra, mas também teremos o privilégio de poder demonstrar o nosso amor pelo servo de Deus. Também, se você puder estar conosco, venha, vai ser um prazer ter você e sua família. Todo o esforço é válido, meus irmãos. Se for acordar cedo no frio, se for ter que pegar ônibus, aplicativo, enfim, todo o esforço para estar em comunhão com os irmãos é válido, seja de manhã, seja de noite. É maravilhosa a comunhão com os irmãos. Amém? Então, meus queridos, também, se vocês querem os hinos que foram cantados, não os hinos de introdução ou pós-lúdio, os hinos que foram cantados, se você quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu posso mandar para todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos, tenham todos um bom resto de semana. Para você que está aqui no Rio Grande do Sul, um bom frio. E também que Deus nos abençoe e nos guarde. Final de semana, se assim o Senhor nos permitir, aqui estaremos. Um grande abraço a todos, meus amados. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele meu abrigo quando tentador vier, quando tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e
Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz.